Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Tudo bem, pessoal? Começando mais um programa Ico Thomas Show, gravado aqui direto do auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre saúde, amigo. Todo mundo tem que ter saúde. Você está sentado no sofá aí, vamos lá, vamos começar. Esperando o verão chegar, aí não adianta mais, né? Quer ficar no rosa, sem camisa? Então tem que começar a se cuidar desde agora. Na entrevista de hoje, convidei a minha amiga, sou fã do trabalho dela há muito tempo, Vanessa Leite, que é empresária e nutricionista. E ela fala sobre emagrecer tomando espumante, Vanessa. Que história é essa? Primeiro, muito obrigado por ter vindo, né? Conseguimos uma brecha na tua agenda, que tu tá sempre correndo, né? Verdade. Quando não tá trabalhando, trabalha muito essa menina, também tá viajando. Sempre faz bem uma viagem, né? A gente relaxa, a gente curte, conhece pessoas novas. Verdade. Eu sempre também, eu amo trabalhar, né? Por mais que era uma viagem de comemorações, foi uma viagem de estudo também. Então, eu sempre acabo unindo, vim no mundo para ser nutricionista, vim no mundo para influenciar, ajudar mulheres, então a gente sempre trouxe várias novidades, algumas ainda nem apresentei, não deu tempo de tanto que a gente trabalha. E além de tudo isso, eu sou mãe. Eu ia dizer, uma bela mãe, eu vejo tuas fotos, tu chama ela de Nutrinha. Isso, Nutrinha. Adoro. O meu sonho é que ela seja uma nutricionista, mas claro, a gente tem que deixar a criança ser quem ela quiser, ser, né, com a profissão que ela quiser. Mas claro que a gente tenta dar uma influenciada. Eu já consegui influenciar uma pessoa da minha família, uma prima, a ser nutricionista. Estava na dúvida e eu falei tudo que tinha, convidei ela para vir para o consultório. E a minha própria filha, durante toda a gestação eu trabalhei. No dia do parto eu ainda estava atendendo e aí me levaram para o hospital, ok. A minha ideia era ficar 30 dias sem trabalhar após, para curtir bem ali a Julieta. Mas em menos de uma semana eu já estava trabalhando, levando ela para o consultório. Amamentava, sou uma mãe leoa, assim, gosto de estar sempre pertinho dela e levo pro consultório, isso acho que é ótimo, porque ela vê quanto a mãe trabalha e ela diz que ela quer ser nutricionista, então vamos ver se ela não vai mudar esse caminho. Eu tenho uma irmã também. Ah, é? A irmã eu também tento falar, quem sabe? Tu sabe que eu adoro ver o teu conteúdo, assim, tuas fotos com ela, eu acho coisa mais bonitinha, assim, vídeos, coisa e tal. Vocês duas, assim, ó. E ela é uma figurinha, porque esses dias a gente tá fazendo umas brincadeiras, o que é saudável, não? Estavam gravando. E ela falava tudo certinho. Só que aí ela é uma artista, né? Começou a falar tudo errado. Dizia, sorvete é saudável. Ela dizia, sorvete é saudável, refrigerante é saudável, ria, fazia tudo o contrário, assim. Ela é o máximo. Tu sabe que eu li uma vez, achei tão bonito, que quem tem filha, né, é por merecimento. Diz que é merecimento. É que nós, mulheres, a gente sempre brinca de ser mãe. E quando a gente faz ali na brincadeira, a brincadeira é sempre uma menininha. Então, realmente ter uma filha mulher é uma realização para nós que brincamos um dia de boneca e a gente vai idealizando. A minha filha mesmo sempre diz, eu quero ser mãe. Hoje mesmo ela estava dizendo, ai mamãe, eu fiz um teste, eu vi sobre um teste e eu sei que 2 risquinhos é de estar grávida. Eu quero testar porque eu quero ser mamãe um dia. Que bonitinha! Tu veja, traz isso desde de criança. E olha só que interessante, e eu perguntei, Ico, e tu quer que seja uma menina ou um menino? E ela, uma menina, claro. Olha aí, merecimento. Que bonito isso. Parabéns, manda um beijo pra ela. Obrigada, mando sim. E o espumante, hein? Como emagrecer tomando espumante? A minha ideia foi o seguinte, eu desde o início da minha carreira até o dia de hoje, eu estudo muito sobre comportamento alimentar, que é uma das coisas mais importantes, inclusive, que é a dieta. E eu vejo que muitas pessoas deixavam ou deixam de ir nutricionista, médicos, porque acham que nós profissionais vamos cortar tudo. Existem sim profissionais que cortam tudo, mas como eu trabalho com essa questão do emocional, do comportamento, os estudos mostram que quanto mais a gente proíbe, mais vontade dá. Então assim, não pode isso, não olha ali, as pessoas vão e querem. É verdade Então mesmo. essa flexibilidade alimentar é o poder da imortalidade de um estilo de vida saudável. Então assim, vamos ver, claro que não existe a dieta do vinho espumante, ela não é uma dieta, vamos fazer essa dieta, não. O paciente tem que estar sob acompanhamento, a gente tem que avaliar se ele realmente gosta da bebida, se ele faz o uso, ver se ele não tem algum impedimento de beber. E aí eu vou ensinar, vou mudar algumas coisinhas da dieta, é claro que é com orientação, é com moderação, mas é uma dieta que também traz muito prazer. Porque imagina assim, um casal, aí a esposa está fazendo a dieta.
tá se cuidando. Aí não pode nada, não pode comer, não pode beber, fica chato. E aí entra o vinho, então eles têm um momento juntos no jantar, que vai ser agradável. Então se torna mais agradável para a família também isso. Mas claro, a gente tem que ver o perfil da pessoa, se vai fazer uso ou não, se não tem algum impedimento médico. E aí pode ser bem bacana, pode estar ajudando, tanto no processo de emagrecimento quanto no ganho de massa magra. Às vezes as pessoas até assim, vinho emagrece? Eu não diria que vinho emagrece. O que emagrece é a dieta, é o exercício. Embora existam alguns estudos que mostrem isso, eu jamais apostaria isso. É que nem você, vamos apostar que abacaxi emagrece. Não. O que emagrece é uma mudança de comportamento. E até eu lembro esses tempos eu estava lançando um curso e uma seguidora mandou uma mensagem. Ah, que legal o teu curso de emagrecimento, mas para emagrecer basta comer pouco. Então não precisa de tudo isso, é só comer pouco. Olha, realmente, qualquer tratamento que a gente faça, ou se a gente comer pouco, a gente vai emagrecer no primeiro momento. Mas emagrecer de forma definitiva não é qualquer dieta. Uma reeducação alimentar, eu quero saber se alimentar. Entendeu? Por exemplo, papinha, dieta da papinha. Cada papinha tem 100 calorias. Vou comer 8 papinhas, 800 calorias, emagrece. Mas a pessoa volta a engordar. Por quê? Porque ela não mudou o comportamento. Além de a gente trabalhar o emocional, as ferramentas no consultório, na clínica, no tratamento, a gente tem que dar os nutrientes certos. Aquela pessoa, até é legal a gente trazer essas dicas aqui de tarde, come uma salada de fruta e acha que é super saudável, realmente é. Mas salada de fruta só tem carboidrato. E aí chega no final do dia, ela tem muita fome. Então eu tenho que dar algo junto dessa salada de fruta para ela se alimentar bem e conseguir de noite não ter um descontrole, uma compulsão alimentar. Então é muito trabalho que a gente pode fazer com os nossos pacientes e que fazem toda a diferença. Então é a mente, é o comportamento, são os nutrientes que melhora a vida. Sem saúde a gente não consegue fazer nada. Saúde é prioridade. E nós passamos aqui no nosso estado aquela enchente terrível e as pessoas também nesses momentos ficam muito ansiosas, muito. né? E aí todo mundo descarregam foi onde? afetado. Na comida também, muitas vezes, né? Exatamente. Ansiedade com alimentação, isso é um grande problema, Foi né? muito complicado, até porque foi depois de uma pandemia, então já foi um momento complicado. Qual é o momento que as pessoas mais engordam? Quando elas ficam em casa, ansiosas, então, teve aquilo da pandemia. Foi terrível aquilo. Aí estávamos recuperando. E aí foi uma coisa muito afetada aqui no Rio Grande do Sul e todo mundo foi afetado. Sim. Não teve, não, até porque tá, minha casa tudo bem, mas o teu funcionário, o teu primo, foi Direto uma ou loucura. indiretamente, foi muito terrível. E muito sofrimento. É. Então, assim, as pessoas querendo ajudar, assim, a gente não sabia muito o que fazer. E realmente muitas pessoas comeram e comeram muito. Eu digo que as pessoas que não engordaram nesse momento eram aquelas pacientes que estavam em tratamento ativo. Com acompanhamento da nutricionista, quem não estava engordou. E aí, agora que as coisas estão se acalmando, mas a gente ainda tem as consequências, né, disso tudo, as pessoas estão voltando para o tratamento, estão recomeçando e estão se encaminhando. Ô Vanessa, e o jejum intermitente? Eu vi tu falando esses dias também nas redes sociais sobre isso, porque algumas pessoas falam bem, outras falam mal, aquela coisa toda, então, pessoa experiente pode me dizer sobre isso. Então, eu não diria que eu vou falar mal, mas a gente tem que tomar cuidado. O que eu posso já dizer de cara é que no meu método de emagrecimento existem várias outras estratégias mais eficazes. E eu não estou dizendo que eu não use o jejum, às vezes eu posso usar sim, mas não seria uma primeira alternativa de uma maneira geral. Não vários dias também seguidos, tem que cuidar. Porque acontece, quando começou o jejum, e as pesquisas mostravam, a pessoa realmente emagrecia. Ela perdia gordura, mas ela também perdia massa magra. Isso não é legal. As pessoas que mais vivem com qualidade de vida são pessoas com mais massa magra e menos gordura no corpo. Então não é legal perder massa magra. Porém, quando a gente pega, por exemplo, um paciente de 150 quilos, 120, ele está tão inflamado que qualquer emagrecimento meio que já é bom para ele. Então então vamos dar um jejum, talvez, de uma maneira grosso modo. Porque se ele perder um pouco de massa magra, ele está tão mal. Claro, aí foram se fazendo as pesquisas, assim, se perdia massa magra, só que a gente consegue sim colocar alguns suplementos e alguns treinos para a pessoa conseguir não perder massa magra ou perder menos massa magra. Só que assim, por que a gente vai usar isso? Se existem outras alternativas que são muito mais eficazes. E outra coisa, quando a gente fica muito tempo sem comer, isso pode causar um transtorno alimentar. Daqui a pouco a pessoa tem uma compulsão alimentar, daqui a pouco anorexia, bulimia, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então assim, se for fazer jejum, busca um nutricionista para te orientar. Não faz sozinha, por nada. Não faz sozinho, não faz sozinha por nada. Porque existem alternativas muito melhores. E o que é mais eficaz, por exemplo? Dá um exemplo aí. Olha só, tá? Acho muito bacana mudar de dieta. Sempre a dieta tem que ser 100% personalizada, mas acho legal mudar estímulos. Quando eu faço isso, os meus pacientes adoram. Ah, essa semana é essa dieta, semana que vem é outra. Eles adoram. Mas o meu objetivo não é
trazer, que legal, é trazer resultado. Eu sempre digo prática. Comprei um shampoo maravilhoso para o meu cabelo. Se eu usar sempre o maravilhoso, daqui a pouco ele perde a força. Então eu tenho que ter 2 tipos, 3 tipos para mudar. Por exemplo, né, existem pesquisas que mostram que a erva mate ajuda a queimar mais gordura do que chá verde. Ótimo, é isso aí. Mas eu fico sempre na erva mate e daqui a pouco ela não funciona tão bem. Então o legal, a experiência clínica, um pouco erva mate, um pouco chá verde, e aí vai mudando então a dieta também. O que mais que a gente poderia dizer que é mais eficaz que o jejum? Dietas com mais proteína, com menos carboidrato, normal de gordura. Existe um tempo de jejum sim que a gente pode fazer super saudável entre as refeições, que funciona muito. Eu sempre digo para os pacientes, não consuma nada, tem que dar um intervalo entre as refeições de no mínimo 2 horas. Então, por exemplo, almoçou meio-dia, 1h30 não come. Espera, porque beliscar é uma das coisas que mais engorda. Então sim, a gente tem que dar um jejum entre as refeições de no mínimo 2 horas para conseguir queimar gordura. E também não é legal, porque pode diminuir o metabolismo, ficar muito tempo de jejum. De uma maneira geral, aqui trazendo dicas, umas 5, 6 horas acordada sem comer. E fazer exercícios em jejum. Tem pessoas que acordam de manhã, tomam só um café preto e academia. Aí faz o treino, sempre tem 2, 3 tipos de treino, né? Vai num treino pesado. Isso faz bem. Então, tem pesquisas que mostram que é bacana, outras pesquisas que dizem que não. Eu, inclusive, participei de uma pesquisa, contribuí, eu tenho uma máquina de bioimpedância maravilhosa na minha clínica, então a gente passou atletas, não atletas, um monte de gente na minha máquina e eu avaliei tudo junto da diferença de fazer em jejum ou não em jejum. Não tinha praticamente nenhuma diferença. O que acontece? A gente está em jejum, a gente vai fazer aquele treino sem muita energia, então não vai render tanto. Não, mas eu sou guerreira, eu consigo fazer com energia, basta tomar um café. Ok, mas aí pode perder massa magra. Esse é um grande problema mesmo, né? O que eu acho bacana é que pode dizer, essa dica é valiosa, valiosíssima. Atenção, pessoal, olha para a dica valiosa da Vanessa Leite. É muito, que as pessoas erram muito. Exercício aeróbico, uma caminhada, uma corrida, uma natação, jejum pós-treino de no mínimo 30 minutos. Então o que acontece? As pessoas estão vendo todo mundo tomando whey protein, que é muito bacana, tomando suplemento, água de coco, frutas. Aí elas dão uma corridinha e depois tomam água de coco. Não vai queimar gordura. Correu para tomar água de coco. Então corre, caminha, faz um jejum de 30 minutos. Pode tomar água, mas espera uns 30 minutos para continuar queimando bastante gordura. Natação também? Também. Sempre que eu falo isso nas minhas redes sociais, as pessoas, não acredito, eu fazia isso. Ou até às vezes o paciente, porque, claro, todas as minhas consultas elas têm duração de 1 hora. Então o paciente chega e vai orientando. Provavelmente essa dica eu vou estar dando lá pela 5ª ou 6ª consulta, porque existem coisas muito mais importantes do que isso. E às vezes até meus pacientes erram, sabe? E são detalhezinhos que fazem toda a diferença. Por isso que as pessoas dizem, eu tenho um problema de menopausa, eu tenho um problema de idade, eu tenho um problema do metabolismo. Sério, eu lido com pessoas com grandes dificuldades no emagrecimento. Nada disso é dificuldade se a gente pegar esses detalhezinhos. Tipo, às vezes o paciente está muito preocupado, mais carboidrato, menos carboidrato, tanto de caloria e não está dormindo direito. Não vai adiantar? A dormir, eu valorizo muito o sono, é importantíssimo. Importantíssimo, né? Porque você não dorme direito, aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, por mais que a gente se dedique na alimentação, não emagrece, perde massa magra, começa a acumular gordura, principalmente na barriga. Então, às vezes, o mais importante não é ajustar a dieta, é ajustar o sono. Claro que existem horários que vai ajudar das refeições para o sono, existem alguns alimentos que vão te ajudar no sono, mas às vezes o mais importante, o que está gritando, é o sono. Não é tanto de caloria, tanto de carboidrato. A Vanessa é uma estudiosa, assim, uma inquieta, está sempre, né, fazendo coisas novas. E aí eu vi esses dias a Vanessa sommelier. Que legal isso, hein? Me conta dessa história. De onde surgiu essa ideia aí? Então, eu sempre fui encantada com o mundo do vinho, sempre achei bacana. Tinha criado sim a dieta do vinho, já tinha estudado sobre vinho espumante no mundo inteiro, de verdade, adorava. E sempre tinha ideia de fazer a formação, mas nunca a gente tem tempo, né? Sempre trabalhando, estudando, pós-graduação, fui professora também um ano inteiro, viajei o Brasil inteiro dando aula para médico, nutricionista, então não dava tempo. Só que sempre, tipo, quando ia num restaurante, o sommelier, eu adoro, tudo tem história. Na minha vida tudo tem história. Esse casaco tem história, esse colar tem história, tudo tem história. E aí eu sempre ficava encantada quando, esse vinho é assim, assim, assado, porque ele harmoniza com isso, 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 isso. Então sempre encantada. Eu lembro também um vizinho meu, um casal maravilhoso, eles fizeram essa formação. E aí eles foram jantar na minha casa e explicaram tudo. E eu perguntei da formação e era um sonho. E aí eu me separei. Tá tudo bem, tudo maravilhoso. E pensei assim, o que eu vou fazer, né?
será que eu vou ficar bem nessa separação ou não? Quer saber? Eu vou estudar. E aí eu fiz 2 formações no ano da minha separação. A formação de sommelier e a formação de inteligência emocional, que também é fantástica. Isso é maravilhoso também. E essa formação de sommelier, eu indico inclusive para todo mundo que está nos assistindo. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o mundo do vinho. Gosto de vinho? Empresário? É muito legal. Pelo seguinte, existe a formação que tu pode fazer online e existe a formação ao vivo. E aí pode ser em São Paulo ou aqui no Rio Grande do Sul. Aqui eu fiz pela Associação Brasileira de Sommelier, super reconhecida no mundo inteiro. E aí eu fiz essa aqui no Rio Grande do Sul e todos os meses tem aula. Uma vez por mês, o final de semana inteiro. E eu fiz justamente porque eu queria saber sobre isso, eu queria estudar, eu queria aprimorar, embora estava lá, a dieta consolidada. Mas, ao mesmo tempo, eu queria também ficar um final de semana sozinha comigo mesma, estudando. Naquela Serra Gaúcha maravilhosa. Maravilhoso isso, tá certo. E foi incrível, e eu super recomendo, assim, os colegas são muito legais, a gente faz amizades, a gente troca ideias, a gente faz mais negócios. E aí a minha ideia também era criar, posso já falar do meu espumante? Claro, claro, que chique isso aí. A minha ideia era assim, é que eu sou super pra ontem, né? Eu me formei muito rápido, entrei no colégio um ano antes, porque quem nasce em março ou tá atrasado ou tá adiantado. Então tudo foi indo muito rápido. Então a ideia era, terminou a formação, vou fazer espumante com meu nome. No meio da formação, porque eu já tinha, antes de fazer a formação, visitado milhares de vinícolas no mundo inteiro. Na formação ia. E aí, não, surgiu a ideia e antes de me formar, inclusive, já tinha o meu espumante com a uva que eu queria, com a produção que eu queria, com o rótulo que eu queria. Sensacional. Deu muito certo, assim, e é muito legal, porque é o meu espumante que tu ainda não conhece, eu devia ter te trazido hoje, só que eu só tenho vou tomar uma hora dessa. Eu só tenho na só clínica. Ah, então não pode dar, e ninguém pode pegar, porque ele tá ali enfeitando. E como é que ele pedir mais. Como é que ele é, me conta? Ele é demais, ele é muito pra mulher, assim, claro, pra homem também, mas é que assim, a uva é a uva Pinot Noir. Sim. Tá, é uma uva super elegante, ela é Levinho, tinta, legal. levinha e ela requer muito cuidado, assim, nós mulheres, a gente requer muito cuidado. Se não cuidar direito, não dá certo. Então requer todo um cuidado dessa plantação. Então a vinícola que eu escolhi, ela faz a plantação, ela tem o vinhedo e ela também produz. Que aí o meu método é o método tradicional, que é aquele que a gente chama lá na região de Champagne, Champenoise, que faz aquela viradinha assim, que tem o contato. É maravilhoso. E ele é um nature. Não tem nada de adição de açúcar. Maravilhoso. É maravilhoso, sabe? Eu acho o máximo. É uma comemoração, é bacana. E eu também, olha como eu sou, né? Eu levei o meu espumante fiz um stand, claro, eu apresentei. Botei todos os meus professores da formação de sommelier a experimentar meu espumante e não disse o que era. E eles escreveram, falaram bem direitinho, assim, então eu consegui produzir o que eu queria, mostrei para os professores, estava naquela excelência que eu precisava, assim. Que coisa. E tem tudo filmado. Dava até para fazer um programa de TV sobre, né? Registrado. Eu adoro o mundo do vinho, me encanta. E assim. essa questão da harmonização também, eu acho muito legal, porque aí realmente a gente vai beber pouco. Sabe, com essa entradinha aqui, esse vinho, essa história, esse prato. Porque a ideia é degustar. Vamos pensar também de comportamento, que é uma coisa que eu estudo muito sempre. O bebedor de cerveja, normalmente, é um monte de cerveja, aí é um bolinho de bacalhau, um bolinho de não sei o quê, no bar é uma coisa mais descontraída. O vinho já vamos abrir dessa forma, escolher a uva, a taça, a temperatura, harmoniza com isso, então a gente vai observando mais os detalhes. E é uma coisa assim mais elegante, a pessoa vai com mais calma. E aí funciona assim muito bem. É tão prazeroso, né? Tu falou antes de Pinot Noir. Eu gosto, assim, claro, final de semana, eu gosto ele mais ali no meio-dia, assim. À noite eu já gosto de uma coisa um pouco mais encorpada, assim. Sim, porque de repente vai harmonizar com uma carne vermelha e um mais levinho, de repente, com peixe. Coisa boa. E assim, né? a formação de sommelier, ela é muito difícil. Se passar todo o tempo estudando, 24 horas, ainda assim é muito... Porque imagina, é muito complexo, né? Vamos falar a verdade. Sabe como é que eu me salvei nisso? Porque tem são 3 grandes provas. Como eu me salvei foi... Não, eu estudava, não, eu ligava a velhinha no consultório para ficar acordada e tomava café estudando, foi uma loucura. Porque eu continuei trabalhando, como sempre, Claro. mais a formação e eu queria passar. Porque tu pode ganhar um diploma de ouvinte. Não, eu queria, né? Então assim, foi uma loucura total. Mas eu me salvei pelo seguinte, tem uma prova do meio que fala muito sobre harmonização. Que aí eu me salvei, porque eu sabia bastante por envolver nutrição. Ali que eu me salvei. Claro. Ali eu acertei todas as questões. Ô, Vanessa, vamos dar uma dica para nossa audiência aí, um prato e um vinho
O que tu sugere agora, assim, friozinho no sul, à noite, no sábado à noite, assim, o que tu acha? Vamos com massa, vamos com massa. Tá, então assim, ó, eu vou fazer meu marketing. Claro, vai. Porque assim, às vezes a gente não sabe como harmonizar. E tudo depende, porque não é só assim, o grelhado, é o molho, é o tempero, e aí vai, né? Então assim, de uma maneira geral, churrasco é com vinho tinto, mas nem sempre assim, né? Eu, por exemplo, também a comida tailandesa. Maravilhosa. É maravilhosa, mas é muito difícil harmonizar. E o coringa, para harmonizar, marketing para Vanessa, espumante. Espumante combina com pipoca. Espumante pode combinar com churrasco, espumante pode combinar com a comida tailandesa. Combina então, com a não vida, tem erro, combina com a vida espumante. Né? Mas, enfim, também pode estar me chamando no Instagram, me pedindo algumas dicas, porque o que acontece? Eu sou nutricionista, o sommelier tá ali, mas às vezes os meus pacientes me chamam, Vanessa, eu vou fazer um jantar na minha casa, toda de dieta, esse dia vai ser refeição livre, não? Me faz um cardápio harmonizado, a gente faz. Que sensacional. Mistura, sempre saúde, degustação, comemoração, nada em excesso. Como é o teu dia a dia, teu café da manhã, por exemplo? Fiquei curioso agora. Então, meu café da manhã é bem de dieta, assim. Eu sempre faço o cappuccino funcional, que é super famoso, meu, lá, que eu faço para os pacientes. Como é que é, rapidinho? Isso eu tô para gravar ainda, viu? Mas eu posso ensinar, não tem problema, tá? Ele já saiu em várias revistas, já foi capa de revista, mas esse cappuccino, ele é fantástico. O que acontece? Vamos até fazer o marketing do alimento que vai nesse cappuccino, linhaça. A linhaça, ela é maravilhosa e ela funciona como se fosse um remédio para emagrecer, que é super famoso, que as pessoas usam, só que esse faz mal, que diminui a absorção das gorduras que a gente come. Só que esse remédio diminui a absorção, mas também coloca um monte de vitamina fora. Então ele é perigoso, não é assim para usar de qualquer jeito. Né? O emagrecimento, o método Vanessa Leite é sem remédio, sem flacidez. Tem uma galera usando isso aí, né? Eu muito acho meio perigoso, muito. Direto. É esse nomezinho que tu tá pensando mesmo aí, né? Tá é antigo esse, tem um novo, mas esse que eu tô falando em questão é antigo, tá? E esse novo? Esse novo, pois é. Eu vou te falar desse novo aí. Então assim, a linhaça, ela funciona como se fosse remédio. A diferença é que ela não é ruim pro nosso organismo, é saudável. Só que ela só funciona como esse remédio quando ela é aquecida e quando ela é triturada. Por isso que é importante, por exemplo, os nossos pacientes. Eu vi o cappuccino da Vanessa, vou pegar a linhaça, vou botar em outro lugar. Não, a gente tem que ver, tá botando na salada, não é mulher. Mulher é metida a fazer do jeitinho dela. Vanessa deu assim, vou fazer assim. Não funciona. São detalhes que fazem diferença. Então, pra linhaça ser o remédio para emagrecer de maneira natural, é do jeito do cappuccino funcional, aquecida e triturada. Então, vai a receita. A gente pega 200 ml de bebida à base de soja, light, diet ou zero. Se não tomar essa bebida, poderia ser um leite desnatado. Quero trocar por leite de amêndoa, aí já é mais gordura, não é por aí. Não é por aí, tá? Tem que personalizar. Aí esquenta bastante e bate o liquidificador com uma colher de sopa de linhaça. E uma colher de sopa pode ser de whey, ou até de um cappuccino, ou de um café. Tá pronto. Terminou, canelinha em cima, tá ótimo. Até é bacana, assim, eu já sou nutricionista há mais de 20 anos. O paciente que se emagreceu comigo, faz 8 anos que não vem no consultório, voltou e continua magro. Toma um cappuccino. Não todos os dias, mas toma um cappuccino. Não saiu da vida dele o cappuccino. Ou da vida dela. Legal isso aí. O paciente faz 8, 10 anos que não aparece no consultório, voltou, gordinho de novo. Ou um pouquinho mais gordinho. Nunca mais tomou cappuccino funcional. Ô Vanessa, a pessoa está se cuidando direto assim, mas final de semana dá uma deslizada e fica apavorada. Como agir? É problema. No outro dia entra na linha de novo, né? É problema. Não, mas assim, quer emagrecer. Final de semana tem que estar na linha também. Tem que no método Vanessa Leite tem uma refeição livre na semana. Ponto. É uma refeição, não é nem o dia. Então, se a pessoa deslizou o final de semana inteiro, não vai dar certo. Mas e agora que eu fiz? Tá bom, retoma, busca ajuda. O que a gente tem que pensar? As coisas têm início, meio e fim. Durante o processo de emagrecimento é essa rigidez mesmo, só uma refeição livre na semana. Mas depois da manutenção, aí pode ter mais. Então você tem que focar sempre no que ganha. Os pacientes, agora foca no que tu ganha, tu vai emagrecer, tem a tua refeição livre, depois vai ter mais e tudo certo. Quanto tempo dura, em média? Uma refeição livre que pode? Não, o tratamento, quanto tempo? Depende do que a pessoa precisa emagrecer, sabe? Por exemplo, preciso emagrecer 2 quilos e não consigo. 15 dias, 30 dias, nem isso. E eu sempre gosto de dizer que precisa mais e a pessoa precisar menos. Isso aí. Deixa eu até contar uma coisa que eu acho legal. 95, 98% dos meus pacientes têm resultado comigo.
Por quê? Porque eu faço um tratamento da pessoa ir toda semana ou de 15 em 15. Eu sempre falo na internet, não me procure por uma consulta. Por mais que minha consulta tenha duração de 1 hora, eu não consigo transformar a vida de ninguém em 1 hora. É verdade. Então, quem está pensando em ir lá só uma vez, nem vai e não dá certo. Milagre não existe, né? Agora quem vai, não tem erro. Não tem. Quem é o que não dá certo? É quem não vai. Entendeu? Foi uma vez, não deu certo, não emagreceu com a Vanessa mesmo. E aí sim, eu gosto de desafio, eu queria assim, me procurou, vai dar certo. Não tem como dar errado. E aí eu criei uma metodologia, isso faz acho que uns 3, 4 anos, que é o tratamento premium. Além de o paciente toda semana, ele tem um acesso à minha pessoa, o meu WhatsApp pessoal, 24 horas por dia. A gente fala 24 horas por dia. Ah, Vanessa, como assim? São os horários entre um paciente e outro, tipo, eu falo mesmo. E por isso que eu só fico com 5 pacientes por mês desse tratamento premium. Não tem como pegar mais, porque senão não conseguiria dar um atendimento na excelência. Atenção que merece, né? Tá certo. E o que faz a diferença esse tratamento premium é justamente no final de semana. Porque no final de semana as pessoas têm dificuldade, mas elas estão com a nutricionista no final de semana. Nas viagens, teve uma paciente assim, será que eu faço o premium agora ou depois da viagem? Eu falei, aproveita para fazer nessa viagem. Não que a gente não possa comer na viagem, não possa, mas eu vou estar contigo na viagem para tu aprender, para a próxima viagem poder ser independente de mim e saber degustar, aproveitar, comemorar e não guardar. Vanessa, mas o grande lance, né, de tudo isso que a gente falou é essa reeducação alimentar e levar a sério, né? Tem que levar a sério, porque se as pessoas fizerem exatamente como tu tá falando para elas fazerem, tu estudou muito para isso. Então, com certeza, o êxito vai vir. E assim, nós somos adultos, né? Por exemplo, a criança vê um filme de super-herói, saiu voando, que legal, vou botar uma capa, vou sair voando. Nós adultos sabemos que não. Então, na alimentação, a gente também tem que ser adulto. Eu, Vanessa e meus pacientes também, que entram na metodologia, a gente ama o estilo de vida mais gordinho, mais calórico. É muito legal comer um bolo, é muito legal comer uma pizza, mas eu ensino a amar o estilo de vida saudável também. Por quê? Porque aqui tem muita coisa saudável, gostosa e saborosa. E aqui traz benefícios. Talvez se esse mundo saudável não trouxesse benefícios, a gente nem gostasse. Mas não, ele traz benefícios. E a gente não tem que deixar de gostar desse aqui. A gente tem que saber usar. Teve uma paciente que emagreceu horrores comigo e disse, Vanessa, acho que o tratamento não deu certo. Porque eu continuo gostando de chocolate. E vai morrer gostando de chocolate, não tem problema. A diferença é que a gente vai saber usar esse chocolate. A princípio, eu não diria para ninguém comer chocolate todos os dias. De uma maneira geral, não. Mas daqui a pouco, identificando uma paciente, vendo o diário alimentar, que todos os meus pacientes eles fazem o diário, eles escrevem tudo que eles comem durante o processo de emagrecimento. Daqui a pouco, analisando um determinado paciente, talvez para aquele, se eu der um bombom todos os dias, é o que vai ajudar ele a fazer todo o resto perfeito. Eu vou colocar. Por isso tem que personalizar. Daqui a pouco, mulher beber cerveja não dá, tá? Engorda, fato. Olha aí, ó, olha a barriga. Mas vocês, homens, têm um metabolismo melhor. Talvez para um homem a gente poderia pensar em deixar usar uma mulher. Olha, é muito difícil uma mulher conseguir tomar cerveja e não engordar. E chocolate, se vai comer chocolate, qual que tu sugere? Aquele 70% cacau, funciona aquilo? Então, assim, eu sou muito ligada a sabores e experiências positivas, tá? Qual é o chocolate que é bom pra ti, o que tu gosta? Porque, por exemplo, se gosta bem docinho, vai dar um amargo, por mais que o amargo seja mais saudável, tu não vai te realizar, não vai te satisfazer. É verdade. Então, assim, até falando assim, há muito tempo atrás, nós nutricionistas não podíamos divulgar nenhuma marca de alimento pra ninguém. Nem na internet, nem pro paciente. Não podia. Dizer assim, compra arroz integral, compra pão integral. E não podia dizer, aquela marca, não podia. E eu defendia muito, inclusive participei de várias reuniões, que não pode ser assim. Por quê? O paciente tem lá obesidade, ou enfim, tem um comportamento alimentar inadequado, está sempre comendo pão branco, pizza, é horrível. E aí eu digo para ele, compra um pão integral, e ele compra qualquer pão integral. E a primeira vez que ele vai comer aquele pão integral, ele não gostou. Ele vai dizer, viu? Isso aqui é horrível, a alimentação é um lixo saudável, eu quero voltar para essa alimentação. Então, eu sempre acredito que a primeira experiência de um paciente meu, de paciente de outras colegas minhas, com alimentação saudável, ela tem que ser positiva. Então, sim, a gente tem que se importar em dar uma marca saborosa para o paciente. Hoje em dia mudaram as regras, nós podemos sim indicar marcas desde que seja mais marcas. Ó, paciente, essa. E aí, funciona. Que tem que ser uma experiência positiva. Então, assim, chocolate. Se uma pessoa gosta de chocolate bem docinho, como é que eu vou dar um chocolate com proteína amargo, ela não vai gostar. É verdade. Entende? Às vezes os pacientes me falam assim, na minha refeição livre eu tenho que comer light. Não! Mas eu quero comer pizza. Qual que tem menos calorias?
come a que tu gosta para te satisfazer. E depois retoma para nossa dieta, senão não fica satisfeita. Não, sensacional. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Sempre é muito bom falar contigo. Imagina, eu Vanessa, que agradeço muito. muito. E tá acabamos. O tempo já foi. Passou muito rápido. Passa rápido. Mas eu adoro conversar com a Vanessa, assim. Já conversamos em outras entrevistas na Band News também. Sempre muito, né? Elucidativo conversar com a Vanessa. Teu Instagram, então, passou o tempo inteiro aqui durante o programa. E vamos combinar de fazer a próxima, né? Antes do fim do ano, a gente faz mais uma entrevista e bate mais um papo, pode ser? Agora posso dar uma risada contigo? Claro. Olha que coincidência, nós dois hoje, com bota de Jorge Bischoff assinada. É verdade. Não, a gente vai mostrar Isso agora é surreal, aqui. né? As botas do nosso amigo Jorge Bischoff autografadas, que os também dois. tem vinhos, né? Que também tem vinhos maravilhosos, Surreal, não. E outra assim, a gente podia estar com o sapato Jorge Bischoff. Tá, ok, né? Mas assinada. Os dois assinados. Jorge Bischoff, um abração pra ti, um grande amigo, um grande profissional e agora fabricando bons vinhos, viu? Exatamente. Não, o pessoal enlouquece. Eu tenho meu velho desapegos, que eu vendo as minhas coisas. Quando eu lanço alguma coisa do Jorge Bischoff, dá briga. O chaveiro dele, a bolsa, os sapatos, ele é o máximo. Abração, Jorge. Obrigado, Vanessa, por ter vindo aqui. E voltamos na semana que vem. Juízo, até mais. Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.